Salve, salve! Você está no canal Flamengo Emoção. Depois de 11 jogos no comando técnico do Flamengo, com apenas 48% de aproveitamento, foram 4 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Depois das eliminações na Copa do Brasil para o São Paulo e na Libertadores para o Racing. Depois de seguidas chances de se aproximar do líder São Paulo no Brasileirão, todas elas perdidas. Depois de exibições pífias em campo e sem nenhuma evolução, a última delas na bizarra derrota para o Fluminense por 2-1. Depois disso tudo, é obrigatório e necessário reconhecer: Rogério Ceni não é um treinador à altura do Flamengo. Não é um técnico para o tamanho do Flamengo, e falando no popular, o Flamengo é areia demais para o caminhãozinho do Rogério Ceni. Vem comigo aqui nesse vídeo, vamos conversar sobre o que deve ser feito neste resto de Brasileirão para preparar o Flamengo para a próxima temporada e para fazer com que o time volte a disputar títulos. Você está no canal Flamengo Emoção. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista, flamenguista, e convido você a conhecer o nosso canal. Se gostar, faça a sua inscrição, acione o sininho de notificações para ficar atualizado a cada publicação de um novo vídeo, e esteja sempre aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo. Bom, pessoal, depois de um ano de 2019 histórico, sensacional, inesquecível para o Flamengo, essa temporada de 2020, que acaba neste início de 2021 em função da pandemia da Covid, é algo para se esquecer. Um tremendo fiasco do meio de 2020 para cá, quando houve a primeira mudança de treinador, no caso, desde a saída de Jorge Jesus em diante. Sobre o Domenech, nós já conversamos muito aqui no canal, foi sempre criticado, principalmente porque ele promoveu a destruição do futebol do Flamengo. Foi feita uma intervenção pela diretoria ali praticamente no meio do Campeonato Brasileiro, próximo da estreia do Flamengo na Copa do Brasil e também do jogo das oitavas de final da disputa das oitavas de final da Libertadores, quando o Domenech foi demitido e o Rogério Ceni, até então no Fortaleza, veio para o seu lugar. Não havia como se continuar com o técnico catalão depois de sucessivos fiascos em campo, especialmente aquelas goleadas contra o São Paulo e o Atlético Mineiro. Na época, reclamava-se que o time jogava praticamente de 3 em 3 dias, reclamava-se das convocações para as eliminatórias, das sucessivas contusões e da falta de tempo para treinar o time. Rogério Ceni entrou num dia e já no dia seguinte dirigiu o Flamengo contra o São Paulo no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time fez, naquele jogo, um bom primeiro tempo, tomou o gol no início do segundo tempo, empatou logo em seguida, mas sofreu a derrota num lance absolutamente bizonho do goleiro Hugo. Vocês todos se lembram, todos nós nos lembramos. Isso comprometeu muito o jogo da volta no Morumbi, em São Paulo. Daí em diante, todos nós conhecemos a história. O Flamengo foi ao Morumbi e foi mais uma vez derrotado pelo São Paulo, saiu eliminado da Copa do Brasil e foi jogar todas as suas fichas na Libertadores. Empatou com o Racing lá na Argentina, estava se classificando naquele 0-0, também com o Racing no jogo da volta no Maracanã, mas aí o Gustavo Henrique, sempre ele, uma das insistências grotescas, antes do Domenech e depois do Rogério Ceni, na zaga do Flamengo, o Gustavo Henrique entregou um gol para o Racing. O Flamengo arrancou um empate na raça no finalzinho da partida e levou a decisão da vaga na Libertadores para os pênaltis. E ali, na disputa de pênaltis, o time mostrou mais uma vez, como havia mostrado no próprio jogo, toda a sua displicência. Foi eliminado da Libertadores pelo Racing dentro do Rio de Janeiro. Sobrou o Brasileirão apenas, e com o São Paulo sempre abrindo frente. O Flamengo teve algumas chances de diminuir essa vantagem para o líder e simplesmente não aproveitou nenhuma destas chances. A última das oportunidades foi nesse jogo agora, no meio da semana,
contra o Fluminense, e ali se viu a plenitude do péssimo trabalho de Rogério Ceni. Um time apático, sem raça, acomodado, com imensa posse de bola, mas praticamente sem criação alguma. Um domínio que não resultava em nada. Afinal, de que adianta ter a posse de bola se o time não faz absolutamente nada em campo? E aí, para piorar, o que já era ruim, Rogério Ceni fez mais uma daquelas suas substituições inexplicáveis. Tira o Natan da zaga, recua o Arão para o seu lugar, bota o Diego Ribas como volante no lugar do Arão e lá na frente troca o Gabigol por Pedro. Isso tudo ali por volta dos 24 minutos do segundo tempo naquele jogo com o Fluminense. E lá no final da partida, ele tira o Everton Ribeiro, que vem mal há muitos jogos, e coloca o atacante Rodrigo Muniz. E aí a gente fica se perguntando, nenhum de nós é técnico de futebol, estudou para isso, tem experiência dentro ou fora de campo nesse sentido, mas todos se perguntam o que o Rodrigo Muniz, o atacante, iria fazer em campo que o Gabigol não faria. É uma pergunta absolutamente lógica. E também, para falar em lógica, qual foi a lógica de sacar o Natan e de recuar o Arão para o seu lugar? Afinal, o que o treinador queria com essas substituições? E isso sem falar que o Everton Ribeiro vem produzindo muito pouco em todos os jogos e sendo mantido direto em todos os jogos, às vezes apenas substituído ao final da partida, como aconteceu neste jogo com o Fluminense. Depois da derrota, aí o Rogério Ceni disse que o Flamengo cometeu erros grotescos. Transferiu a derrota para a conta dos jogadores, apenas para a conta dos jogadores. Ela também é da conta dos jogadores. E aí, de fato, o time vem cometendo mesmo erros grotescos em campo. Isso em toda a temporada e em jogos capitais, como aqueles já citados, os jogos com São Paulo na Copa do Brasil e com o Racing na Libertadores. Erros grotescos que comprometeram a classificação do Flamengo nestas competições. Agora, tudo isso é reflexo, é espelho do que faz o técnico. O time faz apresentações grotescas, como o técnico qualificou, porque ele, Rogério Ceni, insistiu nestes vários jogos, ora em escalações, ora em substituições, também absolutamente grotescas. O time é espelho do seu técnico. Tem faltado humildade ao Rogério Ceni para olhar para o próprio umbigo. O futebol apresentado pelo Flamengo nesses 11 jogos sob o seu comando é burocrático, muito abaixo da qualidade esperada para o elenco que o Flamengo tem. O time tem os mesmos problemas de antes, com um agravante: piorou o que já estava ruim. E aí tem um detalhe: antes a explicação era de que o time não jogava bem e com regularidade, porque não tinha tempo para treinar e estava sempre desfalcado. Agora, e principalmente depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo tem tempo para treinar, está completo, praticamente sem jogadores no departamento médico, e o time não joga absolutamente nada. Neste jogo com o Fluminense, deu para ver que a jogada ensaiada da equipe é o chuveirinho dentro da área adversária. É a jogada que o time do Rogério Ceni tem, especialmente quando está apertado e precisa de resultado na parte final das partidas. Ou seja, é um Flamengo sem repertório, uma pobreza de ideias, de concepção de jogo, de esquema tático, de estratégia. Não deu liga. É preciso reconhecer, não deu química essa mistura de Rogério Ceni e Flamengo. Infelizmente, é preciso reconhecer isso. Ele é, sem sombra de dúvida, um técnico para time que esteja na parte de baixo da tabela da Série A. É de Fortaleza para baixo. Quem sabe um dia ele possa evoluir, mas no atual estágio é essa sua condição. O Ceni nada tem a ver com o Flamengo. E pior do que não demitir o técnico é insistir nessa trajetória, porque isso somente atrasa a recuperação do Flamengo e compromete a próxima temporada. Recuperação que falo não é para esta temporada.
recuperação não para esse Campeonato Brasileiro, para isso aí já era, já foi, não tem jeito. Não tem como, o Flamengo teve todas as chances de se aproximar, de ser líder e não exerceu em nenhuma delas essa condição. Então, para essa temporada, já era. O Flamengo perdeu, inclusive, muito dinheiro com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. E isso também vai afetar o planejamento do time para a próxima temporada. Mas é possível usar o restante do Brasileirão e desta temporada de 2020-2021 para se moldar o time para a próxima temporada, para os próximos campeonatos que virão a seguir. Por isso o Flamengo tem que agir rápido, sem demora, não tem que esperar se o jogo do Ceará o Flamengo vai ser vencedor, se vai jogar bem, se vai empatar, se vai perder e aí tomar uma decisão. Não tem que esperar. É para tomar essa decisão já no início da semana, logo após o domingo do jogo com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Tem que ir ao exterior, tem que buscar um técnico com currículo, não um estagiário ou um aprendiz, um arremedo de técnico. Tem que buscar um profissional de estatura. Está aí, o técnico do Palmeiras, o jovem português Abel Ferreira, em pouco mais de 60 dias, botou o Palmeiras nas finais da Copa do Brasil e praticamente também na grande final da Libertadores, depois daquela sapecada que o Palmeiras deu no River lá na Argentina. Isso tudo no Palmeiras com um elenco inferior tecnicamente ao elenco do Flamengo, com muitos jovens, aliás. Rogério Ceni no Flamengo fez o contrário do que o técnico Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras. O Rogério preferiu investir nos medalhões do time e na panela. Não acreditou na base e um exemplo só. Para ficar num exemplo só, está aí o Ramon, lateral esquerdo, joia da base, encostado, sem qualquer aproveitamento dentro desse período em que o Rogério Ceni está treinando o Flamengo. Então, para que a próxima temporada seja produtiva, para que o Flamengo volte de fato à disputa de títulos, é hora da diretoria se organizar melhor, parar com politicagem. Final deste ano de 2021, que está começando agora, tem eleição na Gávea. É hora de dar uma parada na politicagem. A politicagem existe no Flamengo o tempo todo. Seja com essa diretoria, seja com a diretoria anterior, seja nos velhos tempos de diretorias que mandavam e desmandavam e criavam privilégios dentro do Flamengo, a politicagem sempre existiu dentro do Flamengo e vai continuar a existir em todos os clubes. É o modelo do futebol brasileiro, nesse caso, teria que ser mudado. Mas é hora de dar uma parada nessa politicagem e começar a resolver os problemas do time ainda nessa temporada, nesse restinho de Brasileirão. Um técnico estrangeiro qualificado pode começar a moldar esse time desde já, pode identificar os setores que precisam de reforços, indicar contratações e começar a botar moral no vestiário do Flamengo. O técnico é o único problema do Flamengo? Não, definitivamente não é o único problema, é o problema mais visível, é o problema que afeta mais o Flamengo, porque é o time que está em campo, é a torcida que quer resultado, o time precisa de resultados, tudo gira ao redor do time e do sucesso ou do insucesso do time. Então é o problema mais visível e, portanto, o problema mais comentado, mais cobrado, onde as pressões mais existem. O foco está sempre sobre o time, os jogadores e, no caso, o técnico, especialmente depois que o Jorge Jesus saiu, do trabalho que ele foi feito e das substituições que foram feitas. Primeiro com o Domenech e depois com o Rogério Ceni. Todas elas, é preciso reconhecer, não deram certo. E quando não se dá certo, tem que cortar rápido. Tem essa de que, nós temos que esperar o trabalho amadurecer. Não tem que esperar o trabalho amadurecer, não. Está aí o Palmeiras, 60 dias, está na final da Copa do Brasil e já vai para a final da Libertadores. E daqui a pouco nós vamos ter que engolir. Palmeiras tem Mundial, já pensou isso? O Palmeiras pode ir à final de um Mundial, com um técnico que assumiu há 60 dias. Então não tem essa de ficar com medinho, com mimimi, de cortar um técnico que entrou ontem. Não deu certo, tem que cortar. Esse é o problema mais visível dentro do Flamengo. Há outros. Os jogadores estão acomodados, sim, e faz tempo. Rendem muito abaixo de sua qualidade. A diretoria, como eu disse, é politiqueira, como todas as outras, está aí. Só para dar um exemplo também, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, que se meteu num projeto de candidatura a vereador no estado do Rio de Janeiro, foi até eleito,
sem ter largado a vice-presidência de futebol do Flamengo. E assumiu já a vaga de vereador e continua vice-presidente de futebol do Flamengo. Isso tudo sem falar nessas brigas internas da cartolagem do Flamengo, todo mundo já disputando espaço no próximo mandato da diretoria, porque se espera que esta atual diretoria renove o seu mandato. Existem, portanto, outros problemas. O departamento médico, por exemplo, foi um fiasco na temporada de 2020. São vários outros problemas. Mas, apesar de tudo isso, o foco é o departamento de futebol. É preciso blindar o futebol do Flamengo e trazer um profissional qualificado lá de fora, da Europa, para já. Não tem que esperar a próxima temporada e nem o fim do Brasileirão, e nem ter essa conversa de Renato Gaúcho, por mais respeito que nós, flamenguistas, devemos ter para o Renato Gaúcho. Foi um craque do Flamengo na década de 80. Eu assisti jogos com o Renato Gaúcho, vibrei com o Renato Gaúcho, aquele Flamengo e Atlético no Mineirão, onde ele comeu a bola. Eu sou fã do futebol do Renato Gaúcho. Não é isso, não é desrespeitar a história que o Renato Gaúcho tem com o Flamengo, mas o momento está provado, está mais que comprovado. O Flamengo precisa investir em profissional qualificado, que está aí vendo o que está acontecendo no mundo, e o profissional tem que vir da Europa. É da Europa que nós vamos achar um profissional para tocar esse elenco do Flamengo, mas não pode ser aprendiz do Guardiola, não pode ser arremedo de técnico. Tem que ser técnico com estatura, tem que ser técnico com currículo. Bom, quem será? Isso é papo para outro vídeo. Quem ainda espera que seja o Jorge Jesus, quem ainda sonha com o retorno do Jorge Jesus, é bom que assista o próximo vídeo aqui do canal. Não vai demorar para ir ao ar, ele está no forno, fique ligado. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Vestiu o rubro-negro, não tem para ninguém. Obrigado e até a próxima.